Uma boa tarde a todos. Hoje é 27 de março de 2020, são 16 horas e 8 minutos, e nós vamos dar uma abertura aqui, mais uma programação do canal Resistentes, tendo hoje o nosso convidado muito especial, Paulo Nogueira Batista Júnior, ex-diretor do Fundo Monetário Internacional, ex-diretor do Banco dos BRICS, que vai conversar conosco aqui sobre esta crise econômica e sanitária que estamos atravessando. Quem vai me acompanhar nessa conversa é o César Locatelli, também conhecido aqui do nosso público, colaborador do canal Resistentes, economista, jornalista. Sempre muito bom ter o César nas nossas rodas. Paulo, passo para você fazer as suas anotações iniciais aqui para o nosso público. Boa tarde a todos. Estamos aqui para discutir a pandemia e os seus efeitos na conjuntura econômica brasileira, que são, como todos sabemos, muito fortes, né? Nós estamos, na verdade, enfrentando, nós e o mundo, um grande dilema, que é como combater a epidemia, a pandemia, sem provocar uma grande depressão. Esse dilema é um dilema real que todos os governos estão enfrentando, alguns menos bem do que outros. Alguns menos bem. Eu acho que o Brasil se destaca entre aqueles que estão se atrapalhando muito no enfrentamento desse grande dilema social e econômico, né? Que é basicamente o seguinte, Cláudio, a economia já vinha fraca, sofreu esse choque poderoso do coronavírus, que toma a forma de uma queda na demanda por exportações brasileiras, em efeitos recessivos oriundos da turbulência financeira internacional, e em efeitos recessivos derivados das próprias medidas adotadas para conter a propagação do vírus, não é? Então, a economia brasileira não vai escapar de uma recessão e, se não conduzir bem a crise, pode até cair numa depressão econômica sem precedentes. Então, a situação é da maior gravidade e é lastimável que o governo brasileiro tenha mostrado até agora muito pouco entendimento da crise e muito pouco preparo para enfrentá-la, tanto do ponto de vista do presidente como do ponto de vista da área econômica do governo. É isso, Paulo. Acho que isso é o que traz mais preocupação para todo brasileiro, embora algumas medidas tenham sido anunciadas entre hoje e ontem, mas iremos falar dela mais adiante. César, obrigado pela tua participação, seja muito bem-vindo. Passo para você fazer tua saudação inicial e já engatar aí a sua pergunta para o Paulo. César Locatelli, nos ouve? Sim. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, amigas e amigos do canal Resistentes. Tempos duros. Vamos ver se a gente consegue fazer uma conversa agradável mesmo em tempos duros. Muito bem, César. Bom, deixa eu colocar aqui, porque o som do César sumiu para mim, não sei como. O Paulo eu já estou vendo no meu monitor. Eu ouvi bem o César. Tá bem. César, você nos bem. ouve? Ouço sim. Então, por favor, pode colocar a primeira bola na roda aí para o Paulo, por favor. Eba! Legal. Bem, Paulo, assim, antes de começar a transmissão, eu estava me preparando aqui, dando uma procurada nas manchetes dos principais jornais e tal. E então já está na capa do New York Times, do Washington Post, que a Câmara americana aprovou o pacote de 2 tri, né? E agora vai para a sanção do presidente Trump. E eu vi também que o Banco Central anunciou algumas medidas, uma linha emergencial de 40 bilhões para empresas com faturamento pequeno, médio, e mais 34 bilhões de linhas para o BNDES, inacreditável. Vão reviver o BNDES. Mas, enfim, sem ironia. Eu queria saber de você o seguinte: como é que a gente tem ideia de se esses números são bons, se esses números são... Como a gente faz essa conta, Paulo? Não é claro, porque você não tem os elementos para avaliar se é bom, se é suficiente.
esse no pacote americano parece muito grande, mas o diabo mora nos detalhes. Preciso ver quais são os gastos que são efetivamente adicionais, quais são aqueles que têm o efeito multiplicador sobre a atividade econômica, né? Então, por exemplo, se você der alívio tributário para ricos, vamos dizer que seja essa uma medida possível, teoricamente possível. Esse alívio tributário para ricos tem dois inconvenientes. Ele concentra a renda, né? E também tem pouco impacto sobre a demanda, porque os ricos têm a propensão a gastar pouco na margem do recurso adicional, da renda adicional que recebem, entende? Inversamente, se você inclui num pacote fiscal anticíclico, antirrecessivo, ou antidepressivo, melhor dizendo, se você inclui transferências sociais para setores de baixa renda, isso tem um impacto importante na demanda a curto prazo, porque os pobres tendem a gastar tudo que recebem, porque não têm condições de ficar fazendo poupança em grande montante, né? Então, é importante escolher os gastos pela eficácia que eles têm em matéria de expansão da demanda neste momento, né? E aí, o mais importante não é apenas o volume total estimado dos pacotes antirrecessivos ou antidepressivos, mas a composição, entende? Então, por exemplo, no Brasil, cortar salários é contraproducente, não é? Porque você tira a renda de quem gasta e você concentra a renda. Mas tributar grandes fortunas e altas rendas é defensável. Vamos supor que você queira expandir os gastos sem ter um exato aumento correspondente da dívida pública. Então, uma saída é tributar aqueles que têm alta capacidade de pagamento, que são os ricos, entende? Isso em teoria econômica. A realidade política pode ser outra. Os ricos podem ter muita força, podem não ter nenhuma sensibilidade social. E no Brasil, as duas coisas se aplicam. Os ricos brasileiros não têm noção de solidariedade com o país e tem muito poder político para brecar iniciativas que joguem uma parte da conta sobre eles. Então, você tem situações assim ligeiramente irritantes. O presidente da Câmara vem à boca de cena com um tom solene dizer, há poucos dias, todos têm que dar a sua contribuição, estamos preparando um pacote do funcionalismo. Eu acho isso muito pouco legítimo, digamos assim, sabe? Porque a crise é grave e, na solidariedade da crise, os países que têm coesão social, o que eles fazem? Fazem o chamado capital levy, que são tributações emergenciais ou empréstimos compulsórios emergenciais sobre os donos do capital, que têm capacidade de contribuir numa emergência de maneira substancial. Você vai querer tirar dos que não têm? Então, tem toda a questão aí é complexa, porque há uma questão de eficácia do ponto de vista do estímulo da demanda, das medidas que vão ser tomadas, fiscais, monetárias, e tem o ponto de vista da equidade, de como é que vai ser distribuído o custo de resolver essa crise. Legal. César, você quer fazer algum comentário? Não, tá ótimo. Tá. Não, eu só queria pontuar o seguinte: hoje pela manhã nós entrevistamos o deputado federal de Minas Gerais, o Rogério Correia, e ele nos apresentou dois projetos de lei que estão já tramitando na Câmara em regime de urgência, que é o tal do PL 1285, que taxa grandes fortunas e heranças. E um segundo projeto de autoria dele também, o tal de 3003, que procura revogar a isenção da exploração de petróleo, isenção esta dada no governo Temer, me parece como pedágio do golpe, né? E segundo os cálculos, Paulo, só dessas duas medidas, isso geraria uma receita de 40 bilhões por mês. Você acompanhou esse estudo? Você tem alguma referência sobre esses números? Não tenho, não. De novo, a ideia é boa. Tributar extraordinariamente companhias de petróleo, se eu entendi bem, estabelecer um imposto sobre grandes fortunas, que inclusive está previsto na Constituição desde 88 e não foi implementado. Isso é muito bom. Agora, como ideia geral, mas o diabo mora nos detalhes, volto a dizer, então precisa ver exatamente como é que vai se formatar essa tributação para que ela seja eficaz no seguinte sentido: de gerar o máximo possível de receita, no momento em que a receita é importante, sem atrapalhar o funcionamento dos setores tributados e sem ser injusto, né? Por exemplo, se você diz grandes fortunas, você tem que ter o cuidado de realmente... O Paulo sumiu para mim. Estão me ouvindo? Agora voltou. Eu estou. Ok, voltou para mim. Onde é que eu retomo? Me diga.
Não, eu ouvi até a questão de como fazer essa operação de crédito, como colocar isso no mercado. Não é de crédito, são duas propostas tributárias, não é? Propostas Então, tributárias. o que eu estou dizendo é o seguinte, é que, por exemplo, você quer instituir o imposto sobre grandes fortunas, repare que o que os constituintes estabeleceram corretamente é um imposto sobre grandes fortunas. Não é para tributar o patrimônio da classe média. Tem que pegar a classe média alta e os ricos, as grandes fortunas. Então, você tem que definir muito bem, com cuidado, o patamar a partir do qual se tributa as fortunas e a alíquota dessa tributação, entende? É uma tributação eminentemente legítima, não só por razões distributivas, Cláudio, mas também porque no Brasil a evasão fiscal dos ricos chega a ser escandalosa. Eles foram subtributados a vida inteira. Então não podem agora alegar com legitimidade que o estoque de riqueza já foi tributado quando eles geraram a renda original e que não cabe bitributar atingindo o estoque da grande fortuna. Isso não convence ninguém que saiba como funcionam os ricos no paraíso tributário que é o Brasil. Outro exemplo que você não mencionou, mas lucros dos bancos. Os bancos têm altos lucros e redistribuem dividendos para poucas famílias que os controlam, em grande escala, sem tributação na distribuição de dividendos. Hora de estabelecer isso, contribuição extraordinária dos bancos sobre os lucros gerados ou sobre os dividendos distribuídos ou sobre as duas coisas. Os bancos vão chiar, vão inventar 1000 argumentos econômicos para dizer que isso não é bom. Mas, do ponto de vista da equidade, é bom, e os bancos têm muita gordura neste país, principalmente os grandes bancos. Então, não me venham esses grandes bancos, como o Itaú fez recentemente, há poucos dias anunciou uma doação de migalhas para combater a crise, e ainda vai deduzir essa doação, provavelmente, no imposto de renda devido. Deus me livre. Você tem que instituir, como fazem os países onde a solidariedade impera, inclusive países capitalistas, né? Os ricos, as grandes fortunas, os bancos contribuem extraordinariamente num momento de emergência como o atual. Ô Paulo, só lembrando que nesse PL 1285, eu não falei, mas ele também atinge a taxação de lucros e dividendos, não só dos bancos, mas da pessoa jurídica, que está isenta desde o governo Fernando Henrique, né? Aliás, só o Brasil e a Letônia estão livres de tributação, juros e dividendos. Isso aí não é nem, viu, Cláudio? Isso aí não é nem diga. uma medida de emergência. Isso aí devia ser uma medida permanente, tributação Claro. de dividendos. Claro. Entende? Mas, além de uma medida permanente como essa, você pode aproveitar a crise para introduzir medidas permanentes que estão há muito tempo devidas, mas pode também introduzir contribuições extraordinárias temporárias dos setores mais aquinhoados, como os bancos, entende? Mas, ô Paulo, você não parece, aos olhos assim do senso comum, que a única saída para para encontrar um caminho de saída para essa crise é taxar quem tem para distribuir para quem não tem? Em síntese, é isso? Não é em síntese isso, Cláudio. Deixa eu explicar melhor, talvez eu tenha explicado não tão claramente. Numa situação como a atual, você tem que gastar para além do que você puder arrecadar adicionalmente. Porque você tem uma função contracíclica, contradepressiva, no caso, que tem que ser desempenhada por um aumento rápido do gasto público, independente da possibilidade de financiar esse aumento rápido com tributação adicional. E nem seria conveniente financiar a integralidade do aumento com tributação, porque isso reduziria o impacto expansionista que você quer produzir com a expansão do gasto, entende? Então, uma grande parte do gasto, a maior parte do gasto público adicional requerido na crise será financiado com a emissão de dívida pública e até com a emissão monetária, entende? O que é perfeitamente possível, dentro de certos limites. Então, você vai ter uma situação muito engraçada, né, Cláudio? Repara só. Vocês podiam dar uma olhada aí nos seus arquivos, ver o que diziam esses economistas que estão aí na mídia, economistas ligados ao mercado financeiro, que estão agora dizendo que o Estado tem que salvar a economia com o aumento do gasto público. Esses mesmos caras, não há muito tempo, 1 mês, 2 meses atrás, diziam que o Estado brasileiro está quebrado. Como é que esse Estado, que estava quebrado há 2 meses atrás, agora é chamado a salvar a economia com gasto público adicional?
é uma coisa ligeiramente inconsistente nesse discurso econômico dominante. E acho que nós temos que chamar atenção sobre isso, porque nós temos que aproveitar a crise. Um benefíciozinho da crise é desmascarar certas falácias econômico-financeiras que vinham sendo expostas aí como verdade absoluta na mídia de países incautos como o Brasil. E uma delas é essa ideia de que o Estado brasileiro, quebrado, tinha que fazer reformas estruturais urgentes, mesmo sacrificando interesses populares, porque estava quebrado. Entende? Isso nunca foi verdade, isso foi uma falácia que se tentou vender. O que você pode dizer é que alguns estados da União, alguns estados, notadamente Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul, alguns outros, estão efetivamente quebrados. Mas a União nunca estava com dificuldades financeiras. E, apesar dessas dificuldades financeiras, vai fazer agora, ou deveria fazer agora, né? Deveria, o que os outros governos farão, que é expandir o seu gasto para além do que puder arrecadar adicionalmente, para evitar que a economia caia numa depressão. Volto a dizer, o grande risco econômico hoje é que a economia caia numa depressão, pior do que a recessão de 2015, 2016. César, passo a bola para você. Então, Paulo, o que você estava dizendo é assim, muitas vezes a gente ouve, e normalmente quando a gente ouve economista nos grandes meios de comunicação, são representantes do mercado financeiro, são representantes do mercado financeiro especialmente. E a gente ouve eles dizendo que, especialmente na época da aprovação lá da emenda do congelamento de gastos, que o Brasil estava quebrado, que a gente é como uma família, se a família não tem dinheiro, tem que cortar gastos, não tem outra saída. E o que você estava nos dizendo era que esse argumento todo é um argumento falacioso. Por quê? Porque o governo tem muitas possibilidades, o governo federal, especialmente, tem muitas possibilidades de arrecadação de recursos e de emissão de dívida e tudo. Eu não entendo direito por que essas pessoas repetem. A questão política, ela está sempre imiscuída, né, Paulo, na questão econômica. Eu antes ouvia os economistas falando muito de política e eu dizia, por que esses caras não falam de economia, né? Acontece que não dá para você dissociar uma coisa da outra, não é, Paulo? O Celso Furtado dizia que nunca tinha sido apresentado um problema econômico que não fosse, ao mesmo tempo, um problema político. Então, você pode distinguir a esfera econômica da esfera política sem esquecer nunca que elas estão interligadas. Então, uma das razões pelas quais a mensagem econômica chega torta à opinião pública é que fatores políticos perversos, a plutocracia que controla a mídia, impede que o debate econômico aconteça, entende? Então, é impossível você estabelecer um mínimo de clareza e racionalidade do debate público, porque tem um ruído ideológico, doutrinário, de interesses econômicos que impede isso de acontecer. Por exemplo, por quê? Vou responder a sua dúvida. Por que esse discurso pegou tanto na mídia, nos economistas da bufunfa, como eu digo, os economistas da turma da bufunfa? Por que pegou tanto? Porque havia uma mistura de objetivos. Sob o pretexto de reduzir o déficit público, que é uma coisa que a opinião pública entende, não pode gastar mais do que arrecada, assim como a família não gasta mais do que arrecada, você lembrou isso? Havia um outro objetivo. O objetivo era reduzir o Estado, forçando o Estado brasileiro a vender os seus ativos em condições talvez propícias para os compradores nacionais e estrangeiros dos ativos públicos, entende? Então, esse era um objetivo possível. Ou seja, confundir essa questão do déficit público com a questão do tamanho do Estado na economia, que são questões distintas, entende? Então, o debate é onde começar para destrinchar essa confusão mental que estabeleceram no Brasil. É maior no Brasil do que no resto do mundo. Eu passei 10 anos no exterior, você sabe, né? 8 em Washington, no FMI, 2 como vice-presidente do Banco dos BRICS em Xangai. Então, eu vi que o debate econômico brasileiro muito atrasado. Aliás, vou dizer mais. Quando eu voltei para o Brasil, depois de 10 anos, eu vi que tinha acabado o debate econômico brasileiro na mídia tradicional. Não existe mais debate. Existe um lado apenas, esse lado
flutua ao sabor das circunstâncias. Tem uma turma de economistas que antes dizia corta gastos, agora diz aumenta gastos, aumenta gastos, em uníssono, entende? E por que eles estão... Agora, voltando à conjuntura, César, repara só o seguinte, por que esse uníssono pedindo aumento de gastos? Porque eles estão apavorados, a elite brasileira está apavorada, porque o governo brasileiro está demorando muito a perceber que precisa expandir rapidamente o gasto público. Então está todo mundo alarmado. Aí bota essa turma de economistas que estão a serviço da plutocracia para bater o bumbo, que está correto. Tem que aumentar o gasto. Tem que aumentar o gasto. Todo mundo vai estranhar. Houve uma interferência aí? Ou vocês estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Bruno, o seu microfone ficou aberto, por favor, dá uma fechadinha. Paulo, Então, deixa eu só colocar o ingrediente nessa conversa, Paulo, que acho que vai ser importante nessa linha que você está colocando, porque me parece que nós temos dois eixos nessa crise, né? O sanitário e o econômico, evidentemente. Agora, a dificuldade que o governo está em se colocar para a sociedade é justamente atender um confinamento que vai gerar muitas pessoas em casa sem trabalho. Então, é preciso garantir renda para que essas pessoas continuem até com seus gastos permanentes correntes atendidos e a economia não pare tanto. E, por outro, você vê hoje o presidente anunciando uma campanha institucional que o Brasil não pode parar. Quer dizer, nós temos como superar uma crise sanitária que exige confinamento, que esta é a orientação de todos os cientistas do mundo, da OMS, quer dizer, como enfrentar esta crise sem o confinamento, tendo o governo criando um conflito de que o Brasil não pode parar. Como é que se resolve essa equação? A posição do governo, a natureza da dificuldade do governo é clara. O governo está apavorado com o risco de que a recessão possa levar a um colapso do apoio político e social ao governo, iniciando, inclusive, um processo de fim da governabilidade do governo Bolsonaro. Compreende? Essa é a questão. Então, o governo percebe corretamente que nós temos de quarentena, de isolamento social, um impacto recessivo. Aí o governo, irracionalmente, reage assim, vamos questionar isso. O Brasil não pode parar, tem que voltar a trabalhar. E isso conflita com o que parece ser o consenso dos especialistas, de que se o Brasil não parar, a doença vai se disseminar e vai se agravar. Né? Entende? Então, esse aqui é o quadro que nós estamos enfrentando. O barulho de fundo aí está atrapalhando, não? Não está. A sua imagem é que deu uma congeladinha, mas logo voltou. Agora, o Paulo, antes de passar a bola para o César, a questão é que se o Brasil não pode parar, essa doença explode e aí o Brasil para por uma questão de saúde pública. Cláudio, a maneira de resolver esse de grande dilema não é essa. Não é botar de volta na rua as pessoas, de volta no trabalho. A maneira que está sendo tentada em uns países é a seguinte: mantenha a quarentena, mantenha o distanciamento social conforme recomendação dos especialistas, das instituições especializadas, e contrarresta o impacto depressivo dessas medidas com medidas fortes de expansão fiscal e monetária e de contenção de eventuais dificuldades no sistema financeiro, entende? Esse, no momento, é o consenso macroeconômico político no mundo. O Brasil está divergindo disso. Se eu entendi bem, o próprio Trump, que é o guru do Bolsonaro, já aderiu, ainda que talvez apenas temporariamente, a esse consenso. Você compreende? A maneira de contornar o dilema que eu apontei, o dilema entre cuidar da saúde pública e evitar que a economia pare, não é parando de cuidar da saúde pública, é adotando medidas de estímulo fiscal, monetário, creditício, que compensem o impacto recessivo das medidas de quarentena, entende? Isso é que
a menos que os especialistas concluam, depois de examinar melhor a questão, com a experiência dos vários países, que é a hora de desafogar a quarentena. Mas o que eu estou entendendo é que a quarentena é para ganhar tempo. E continua válido esse ponto de vista. Agora, se você quiser atropelar o calendário, como está fazendo o Bolsonaro, de uma maneira criminosa. Criminosa. É criminoso. Ele, na posição de presidente da República, ele está instigando os empresários, as pessoas, pressionando os governadores. O de Santa Catarina, onde eu estou, já abriu o bico. Ele, que tinha sido um dos primeiros a adotar medidas duras de quarentena, já anunciou que vai praticamente retomar tudo a partir de semana que vem. Foi pressão dos empresários catarinenses instigados pelo Bolsonaro. Então tem uma ala da classe dominante brasileira, obscurantista, que não percebe o tamanho da encrenca. Está querendo voltar a vender, voltar a fazer negócio, mesmo que isso sacrifique vidas. Sem perceber, como você diz muito bem, né? Que pode haver um desafogo da quarentena, volta prematuramente, a doença se espalha à la italiana e aí você é obrigado a voltar atrás. Aí é pior a emenda do que o soneto. Exatamente. Então o Brasil está pagando um preço altíssimo pela decisão de eleger, em 2018, este celerado, não tem outra palavra, desculpe. É um celerado, é um irresponsável. Depois do pronunciamento que ele fez em cadeia nacional, fraquíssimo, no dia seguinte, em vez de absorver, pensar nas críticas que recebeu, saiu a público, dobrando a aposta. Então, o que é isso? É uma situação realmente muito, muito grave do ponto de vista econômico, político e sanitário. E depois faz uma reunião por teleconferência com os governadores, que sai no bate-boca com as lideranças. Alô, Paulo, sumiu agora a imagem. Paulo, você nos ouve? Estou ouvindo bem. Estou vendo. Tá bom. Você estava falando da reunião com os governadores, onde ele bateu boca com Dória, né? Exatamente. Ou seja, ele está colocando lenha na fogueira, o que me parece que ele está indo para uma situação limite de confronto. O que sairá disso, ninguém pode saber. César, passo a bola para você. Então, sobre essa aposta, ela não é uma aposta exclusiva do Bolsonaro, né? Ela é uma aposta do Trump também e uma aposta vamos dizer, da plutocracia internacional. Ontem, Paulo, quando falaram do artigo, quando você falou do artigo do Friedman, aliás, o Conde falou sobre o artigo do Friedman, eu fui atrás e acabei escrevendo um artigo hoje sobre a proposta dele. Gente, ele botou no New York Times, de domingo, um artigo dizendo, cujo título era um plano para levar a América de volta ao trabalho. E ele faz no artigo inteiro uma apologia a que se deve voltar, a que todo mundo deve voltar, porque vai ser uma gripinha para a maioria, e sequestrar, né, confinar as pessoas com maior risco. Eles não sabem quem tem o maior risco, porque jovens morreram e não se tem a explicação de por que eles morreram. Eles não sabem a taxa de letalidade, porque os testes, está faltando teste em todo lugar. Eles não sabem se as pessoas ficam imunes depois. Enfim, é uma confusão enorme para forçar, não é. Parece que tem uma direita internacional que coordena, né? O Bolsonaro está simplesmente repetindo o que está sendo falado lá, e é nessa situação que está os Estados Unidos Trump forçando e tudo. Mas agora, César, de todo modo, está saindo um pacote grande e tudo, e parece que ele está de acordo, que o Trump está de acordo com esse pacote e umas medidazinhas aqui no Brasil. Sim, César, você tem que distinguir a elite tradicional, vamos dizer assim, a elite tradicional que está representada no Brasil pelos tucanos, por exemplo, pela mídia tradicional, grande parte da mídia tradicional, os jornais, os jornalões, TV Globo. Tem que distinguir esse bloco, que também existe no exterior, da extrema-direita.
que é às vezes quase fascista, Bolsonaro, Trump, Boris Johnson, né? Mas veja bem, essa extrema-direita internacional, ela tem três grandes representantes, no meu modo de ver: o Trump, o Boris Johnson e o Bolsonaro. O Bolsonaro é um dos grandes representantes, não porque ele seja grande, mas porque ele governa um grande país, que é o Brasil. Então, quando você olha o arcabouço internacional, a distribuição de poder, esses três se destacam, é o trio ternura, vamos dizer assim, entendeu? Mas o que eu queria dizer, discordando um pouquinho talvez do que você disse, é que o Trump ele está oscilando mais na direção, na última semana, ele está oscilando mais na direção do consenso da centro-direita, da direita tradicional, adotando um pacote trilionário, indicando que vai manter as pessoas em casa, dizendo, por favor, fiquem em casa. Você viu isso, né? Então, o guru do Bolsonaro está sendo um pouquinho mais moderado, aparentemente, do que o próprio Bolsonaro, entende? Então, talvez o Bolsonaro se destaque neste instante por extremismo. Mas eu acabei de ver hoje de manhã um vídeo do Boris Johnson cumprimentando, sem cuidado, várias pessoas, dizendo que cumprimentou pessoas doentes no hospital e se gabando disso. Ou seja, na mesma linha do Bolsonaro, Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, na mesma linha do Bolsonaro de minimizar a gravidade da doença, né? Por quê? Porque esses líderes, Trump, Boris Johnson e Bolsonaro, têm um medo pânico de que uma depressão provoque uma erosão total da sua base de sustentação política. O Trump está disputando a reeleição, está com medo de perder se a crise se espalhar. O Boris Johnson é outro caso, mas o Bolsonaro corre risco de perder condições de governabilidade. Então, daí se explica essa ideia dele de que vai se safar. Não vamos subestimar o adversário, viu, César? O que ele está fazendo? Ele está fazendo assim, mesmo que ele não consiga suspender as medidas de quarentena, mesmo que ele não consiga, ele está dando a seguinte mensagem para a opinião pública brasileira: eu estou avisando, essas medidas que os governadores estão tomando por histeria, que a mídia está apoiando, a TV Globo, essas medidas vão provocar uma grande recessão, a culpa não vai ser minha. É isso que ele está dizendo. Está vendo? Ora, é claro que um presidente que não fosse tão irracional não deveria estar fazendo isso, se preocupando em proteger a sua reputação quando a crise se agravar, mas sim em tomar medidas para evitar que ela se agrave. Claro. Mas esse é o presidente que está aí, né? Quem acompanhou a campanha de 2018 sabia muito bem quem era Bolsonaro, não pode se declarar surpreso. Ele tem 1000 defeitos, mas nunca praticou o estelionato eleitoral, não é? Então, lamento dizer, mas nós vamos ter que administrar uma crise provocada em última análise, por nós mesmos, né? Que a decisão de eleger do Bolsonaro pode ter sido torta, a eleição não foi totalmente livre, por vários motivos, né? Mas aconteceu, e a oposição reconheceu que a eleição foi... O Haddad cumprimentou o presidente eleito, né? Então tá aí, temos esse cara aí. Agora, Paulo, posso fazer um complemento? O Boris Johnson já testou positivo, tá nos jornais, ele está infectado pelo coronavírus. Esse que cumprimentou diversas pessoas, ele e o ministro da Saúde dele estão infectados. E o príncipe Charles também, que eu li hoje pela manhã, além do Johnson. Sim, Cláudio, mas o príncipe Charles está em casa, recluso. O Boris Johnson está circulando por aí responsavelmente. Então, o brasileiro tem que notar o seguinte: essa irresponsabilidade do Bolsonaro não é uma jabuticaba brasileira. O Bolsonaro não é uma jabuticaba. O Bolsonaro é um fenômeno que está acontecendo em países muito importantes. Reino Unido, Boris Johnson, Trump, Estados Unidos, entende? Então, pode nos servir de consolo, pelo menos, que a nossa estupidez não é um caso isolado no mundo atual. Mas, Cláudio, César, eu vou ter que pedir licença a vocês. Eu tenho um outro compromisso, nós começamos um pouquinho atrasados. Eu vou ter que... Eu tenho mais uns minutinhos, mas eu teria que, em breve, interromper aqui. Tá. Não, ok. Vamos, então, Paulo, fazer uma última rodada aqui, de mais alguns minutos, para as considerações finais. Eu acho que você identificou a aposta que todos já identificaram, que o Bolsonaro está fazendo, prevendo uma recessão. Ele quer tirar o corpo e jogar isso nas costas do governo das dores. Agora, essa é uma aposta muito perigosa e a sua base está cada vez mais escassa e ele se isola
cada vez mais. Quer dizer, o que está no horizonte é uma tremenda crise institucional que os próximos dias deve resolver. Agora, o Paulo, como é que você vê a sociedade brasileira tirando esses apoiadores bolsominions, a turma da bufunfa? Você acha que ele vai ter sustentação para levar essa aposta diabólica adiante? É um grande ponto de interrogação. Eu noto, por exemplo, para minha surpresa enorme, que a Datafolha do início da semana indicou que 35% ou 36% dos brasileiros consideravam, dos entrevistados, né, consideravam boa ou ótima a gestão da crise pelo Bolsonaro. 35%, 36% é uma loucura de alto, entende? Então, essa pesquisa, vamos ver outras que vão surgir, sugere que o Bolsonaro, por enquanto, conserva aquele núcleo duro dele, 1/3 de pessoas que o apoiam ainda firmemente. E a estratégia dele vai ser tentar conservar esse núcleo, ou pelo menos evitar que ele caia abaixo de 25, por aí. Aí ele chega, se a crise não vai durar para sempre, na saída da crise, se ele sair com 25, ele sobrevive e se cacifa para disputar a eleição de 2022. Esse é o plano de voo dele, provavelmente, né? Agora, a sua pergunta eu não sei responder. A pergunta é a seguinte: será que vai dar certo? Ele tem condições de sustentar? Eu acho que ele vai sofrer, apesar da tentativa de jogar nas costas dos governadores, da mídia, etc., ele vai sofrer uma perda de credibilidade. Você lembra que ele teve o quê? 55% do eleitorado em 2018, certo? Sim. Desses 55%, tem uns 20% aí, 20 pontos percentuais, que votaram nele para não votar no Haddad, né? Em grande parte. Esses aí já não estão mais apoiando. Ele está conservando aqueles 35% que ele tinha no primeiro turno, por aí, se eu me lembro bem. Sim. Então, a questão decisiva para nós é ver como é que vai se comportar a aprovação dele, boa e ótima, nos próximos meses, com a crise pegando. A crise vai se agravar do ponto de vista da saúde e do ponto de vista econômico, a recessão vai se aprofundar. Isso nós sabemos. Então, aí o teste de fogo, a prova de fogo para o Bolsonaro vai ser essa. Se ele consegue conservar os fanáticos, o núcleo duro, digamos assim, apoiando, apesar dessas duas tendências que parecem inexoráveis no curto prazo. Muito bem, Paulo. César, passo para as suas considerações finais para a gente poder atender o tempo aí do Paulo. Tenho direito a uma perguntinha, Paulo? O que é um economista bufunfeiro? Essa é uma das minhas poucas contribuições à literatura econômica. É o conceito de teoria de turma da bufunfa, que é o seguinte: é um grupo coeso, pode ser definido assim, apertada a síntese, como um grupo coeso de financistas e banqueiros, acolitados por economistas e jornalistas econômicos, cujo propósito fundamental é cultuar o vil metal. No esforço de cultuar o vil metal, eles farão qualquer coisa. Sacrificarão até vidas, se necessário, como frequentemente é. Então, a turma, entre aspas, né, fazendo o diabo, porque tem a bufunfa louca, que são os bolsonaristas, tem a bufunfa mais racional. Os dois estão em palpos de aranha e dispostos, se necessários, a sacrificar as vidas, né, para que a economia não seja sacrificada. Muito bem. Paulo, tem uma pergunta comum no nosso chat, sem querer abusar do seu tempo, rapidamente, várias pessoas perguntando se você acredita que depois dessa crise, algumas revisões dos paradigmas neoliberais podem ter algum tipo de superação. É uma oportunidade de ouro para rever os paradigmas da globalização neoliberal. Tanto que, porque essa globalização neoliberal já sofreu alguns baques, a crise de 2008, a ascensão de Trump e outros líderes populistas que não são liberais, e a vírus que vai exigir ação estatal e cooperação internacional e uma revisão profunda dos dogmas econômicos. Pode ser que venha uma mudança de paradigma. A última vez em que houve mudança de paradigma foi quando os neoliberais chegaram a dominar o debate a partir dos anos 80, lembra? Com Reagan nos Estados Unidos, Thatcher na Inglaterra. A mudança anterior de paradigma foi provocada pela Grande Depressão dos anos 30, quando veio o keynesianismo, o New Deal, não é? O welfare state. Então, se a crise for muito profunda, como parece que vai ser, é bem possível que haja uma oportunidade para varrer da cena todo esse lixo econômico que nos impingiram desde os anos 80 do século passado, essas teses fajutas, muitas delas falsas, muitas delas meias-verdades,
que nós temos que examinar de novo para que possa haver uma economia a serviço da população, né? A serviço do bem social, e não a serviço de 1% da turma da bufunfa, que compõe a turma da bufunfa. Muitíssimo bem, Paulo Nogueira. Quero agradecer muito a sua presença mais uma vez aqui no canal Resistentes. César Locatelli, agradecer você também pela colaboração sempre lúcida nas nossas conversas com os economistas. O Paulo sumiu aqui da minha imagem, não sei se ele me ouve, mas desejo um forte abraço a você, Paulo, até uma próxima oportunidade que a conjuntura possa pedir. Aos amigos do chat, por conta do nosso tempo mais exíguo com o Paulo, eu procurei sintetizar numa única pergunta os maiores anseios aqui do chat. Então, desejo a todos uma boa tarde e deixo aqui um convite para o pessoal, para a nossa programação amanhã, às 11 horas, a revista da semana do canal Resistentes. Forte abraço, César, muitíssimo obrigado. Até uma próxima oportunidade. Paulo, não sei se você me ouve, um abraço e até breve, se Deus quiser.